Quando nós lemos o capítulo 11 do Apocalipse, que se trata sobre duas testemunhas, vem a pergunta: quem são as duas testemunhas? Claro que não quero dogmatizar, quero dar uma sugestão. Quando você lê a sétima visão de Zacarias, no capítulo 4 do livro de Zacarias, versículos 9 a 13, essas duas testemunhas, 500 anos antes de Cristo, quando Zorobabel pergunta quem são essas duas testemunhas, o anjo explica. São duas oliveiras, são dois castiçais, são dois ungidos que estão diante de Deus. E quando você lê o capítulo 11 do Apocalipse, versículo 2 em diante, observe que tem lá essa expressão, que assistem, que estão diante de Deus. Então, essas duas testemunhas, não existe uma revelação tão explícita, mas implícita, que devemos entender alguns detalhes. Por que duas testemunhas? Porque a palavra testemunha no grego é aquele que morre por amor à fé, mártir, aquele que morre por amor à missão que a ele foi confiada. Dois castiçais, porque eles vão revelar o caráter de Deus. E duas oliveiras, porque são dois homens cheios do Espírito Santo. Agora, interessante que a Bíblia diz que são vestidos de saco, porque era a vestimenta dos profetas, e a Bíblia diz que eles eram dois profetas do Senhor. Então eram dois judeus. Agora, quem são? Já aconteceu vários debates, porque uma dessas testemunhas tem poder para mandar chuva, a outra tem poder para converter água em sangue. Então, ficou se pensando muito que seria Moisés e Elias. Vejam só, essas duas testemunhas, e preste bem atenção no que eu vou ensinar, elas não estão em corpo imortal e glorificado lá nos céus. Não. Porque se elas estivessem com seus corpos imortais e glorificados, Jesus não seria a primícia dos que dormem, como diz Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 23. Então, eles estão com seu corpo natural. E eles vão morrer para passar pela morte aqui na terra. Olha que coisa interessante. Eu pensava, quando eu estudava esse texto antes, que como nós, no arrebatamento, não vamos passar pela morte, muitos não vão passar pela morte, mas Jesus já está nos céus em corpo glorificado, é a primícia dos que dormem. Esses dois estão em corpos naturais. E quem seriam eles? Biblicamente, a sugestão que eu dou, que seria Enoque, que foi um profeta. Se você ler Judas, versículo 14 e 15, fala que Enoque profetizou, foi um profeta, e Judas tirou essa profecia do livro de Enoque, que existia no primeiro século da era cristã. Orígenes, Tertuliano, os pais da igreja falaram muito sobre o livro de Enoque, que foi perdido. Enoque que foi trasladado, que não viu a morte, em Gênesis capítulo 5, Hebreus capítulo 11, e Elias, que subiu aos céus em um redemoinho. Elias, que também foi profeta e profetizado por Malaquias, que muita gente não entende, quando Malaquias disse que Elias ainda viria sobre a terra. Que algumas pessoas pensavam que seria João, mas João, no capítulo 1 do livro de João, deixou bem claro que ele não era Elias, ele veio na virtude de Elias. Então, é interessante dizer-lhes que essas duas testemunhas profetizarão 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, que são os 3 anos e meio da grande tribulação.
e elas serão mortas no corpo pelo anticristo. Então essas duas testemunhas virão dos céus, passarão pela morte, para que elas recebam seus corpos imortais e glorificados como o corpo do Senhor. Repito, se elas estivessem nos céus em estado de glorificação, com seus corpos imortais, Jesus não seria a primícia dos que dormem, como diz Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 23. Espero que você tenha me entendido. Essas duas testemunhas. Sugestão: Enoque e Elias. Duas oliveiras, dois castiçais, duas testemunhas vestidas de saco dos profetas. Quem? Sugestão óbvia: Enoque e Elias. Ficou explicado? Deus abençoe a todos.